Na Rússia, foi inaugurada uma fábrica de cabos submarinos de fibra óptica que, juntamente com outras empresas, permitirá ao país instalar linhas de comunicação soberanas no fundo do mar. Neste momento, já estamos construindo 3 grandes rotas principais no Ártico, pouco conhecidas. Para que elas servem, como isso está relacionado com a capacidade de defesa e por que projetos como esses podem, sem dúvida, ser motivo de orgulho. Vamos falar sobre isso e sobre o novo herói da semana após um breve resumo das notícias positivas. No Sevmesh, foi realizada a cerimônia de batimento de quilha do submarino nuclear Murmansk do projeto Yasen-M. A Rosselmesh iniciou a produção em série da mais potente colheitadeira de forragem, a RSM F2750. Em Kaluga, foi iniciada a produção da nova versão de 5 lugares do crossover Tenet T8. Em Khabarovsk, foi lançado à água o Dragarino 25. Em Moscou, foram lançadas a produção de equipamentos médicos e a produção de iluminação portuária para a aviação. Na região de Moscou, foi inaugurada uma fábrica farmacêutica. No Krai de Primory, uma fábrica de gases industriais. Nos Urais, uma fábrica de produtos laminados de metal. Na região de Ivanovo, uma fábrica de caldeiras industriais a vapor. Na região de Leningrado, uma fábrica de espuma de montagem. E no Daguestão, uma usina de processamento de arroz. No Krai de Primory, foi inaugurada uma fábrica de cabos submarinos de fibra óptica com investimentos superiores a 1 bilhão de rublos. Esse cabo comporta até 96 fibras ópticas e, graças a uma construção especial blindada, pode operar a uma profundidade de até 4 quilômetros por décadas. Mas o mais importante é que este é um produto russo. O núcleo óptico, o coração do futuro cabo, é produzido na fábrica em Perm. Em seguida, o semi-acabado é enviado para uma nova instalação em Primory, onde o produto final é montado e imediatamente carregado a bordo do navio lançador de cabos. Após a empresa atingir sua capacidade total, ela produzirá 2.500 quilômetros de cabo por ano. E o local escolhido no Extremo Oriente não foi por acaso. Aqui começam as linhas existentes, como Sakhalina Magadan Kamchatka, Kamchatka Chukotka e Sakhalina Ilhas Kurilas, e também as em construção. Os cabos submarinos são essenciais para a economia mundial, transmitindo 95% do tráfego internacional da internet. Embora a digitalização permita vender produtos semi-acabados e não apenas dados para equipes de compras, sem os cabos que os conectam em uma única rede global, nada disso funcionaria. A comunicação por cabo é mais confiável, barata e menos sujeita a falhas que a via satélite. É mais rápida e melhor protegida contra interferências e interceptações, por isso é considerada parte da infraestrutura crítica. Durante o recente conflito no Oriente Médio, Irã não apenas desferiu vários golpes dolorosos contra os aliados dos países árabes, mas também alertou que pode desativar os cabos de internet instalados no fundo do Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, o próprio Irã seria afetado apenas parcialmente, já que a maior parte do seu tráfego é recebida por rotas terrestres através da Turquia, Armênia e Azerbaijão. Já os vizinhos do Irã na costa sul sofreriam grandes prejuízos, pois são justamente as rotas marítimas que passam pelo estreito que respondem por 90% do tráfego deles. No entanto, mesmo sem a destruição dos cabos, a guerra contra o Irã levou a uma situação ameaçadora. As linhas de comunicação ficaram meses sem manutenção devido ao medo dos navios especializados saírem ao mar e à recusa das seguradoras em cobrir possíveis prejuízos. De modo geral, o mundo inteiro está conectado por cabos submarinos e redes neurais, criptomoedas e outras ferramentas modernas, por assim dizer, dependem de uma fibra óptica com a espessura de um fio de cabelo humano. Na Rússia, porém, a situação é especial. A Rússia é o maior país do planeta. As linhas terrestres principais conectam nossas cidades em uma única rede, e os cabos submarinos ligam Kaliningrado no oeste e as ilhas no leste. Mas havia 2 lacunas nesse esquema.
A primeira era a dependência de fornecedores estrangeiros que persistiu por muito tempo. Nós comprávamos o próprio cabo, a matéria-prima para sua produção e os equipamentos de rede. Nos últimos anos, a Rússia criou produções substitutas devido à dependência, e a nova fábrica no Primory confirma isso. No entanto, o segundo problema é que uma parte significativa dos nossos territórios árticos não estava conectada às linhas principais de cabos e dependia da internet via satélite, o que atrasava o desenvolvimento das cidades e vilarejos do norte. Por isso, foi tomada a decisão de construir imediatamente 3 novas megalinhas. A primeira, Polyarny Express, é a mais impressionante. O cabo submarino, com extensão de 12.650 quilômetros, se estende ao longo da costa norte da Rússia, de Murmansk a Vladivostok. Ele possui pontos de acesso em 9 localidades e alta capacidade de transmissão. A linha já está sendo instalada e neste ano chegou até Dixon. Em seguida, seguirá em direção ao vilarejo de Tixi, em Yakutia. O segundo projeto se chama Aurora Boreal. Ele pode ser considerado como reserva. A empresa Supertel, que está implementando esse projeto, criou um amplificador óptico subaquático russo altamente eficiente e agora está finalizando o desenvolvimento de uma modificação dele com o dobro da capacidade de transmissão. E por fim, o terceiro projeto se chama Sinergia do Ártico. Ele é terrestre, mas é necessário para conectar as linhas marítimas com as cidades e vilarejos em terra firme. A implementação dele começou este ano, e será preciso construir uma rede de 7.000 quilômetros, passando por 60 metros e 151 localidades. É esse o trabalho que nosso país está realizando agora, e é por isso que precisamos de tanta fibra óptica e equipamentos próprios. Agora pense que tudo isso está acontecendo não em mares quentes do sul, mas nas condições árticas mais severas possíveis. Só o reconhecimento de quilômetros da rota submarina ao longo de 12.000 quilômetros já é um projeto nacional. Em certos trechos, o cabo precisa ser enterrado no fundo do mar para evitar rompimentos, e as exigências para o equipamento nessas condições são altíssimas. Tudo isso a Rússia faz com seus próprios recursos, mas será que é só para dar acesso à internet, vamos ser sinceros, para vilarejos do norte que nem são tão populosos assim? Na Ártica russa, há uma enorme quantidade de bases militares, guarnições, instalações insulares e costeiras, estações de radar, bases de suprimento, além da frota do norte. Todos eles precisam de comunicação moderna e protegida. As linhas submarinas permitirão não apenas conectá-los em uma única rede, mas também criar um sistema unificado de comando com a frota do Pacífico. E isso significa que poderemos reagir mais rapidamente às mudanças de situação em áreas estrategicamente importantes para nós e não teremos medo de tentativas do inimigo de bloquear ou distorcer o sinal. É assim que a inauguração de apenas uma importante fábrica de fibra óptica no norte, em Primory, na verdade faz parte de uma grande e bem planejada estratégia nacional. E isso não é tudo, pois recentemente surgiu outra notícia importante sobre o assunto. As empresas da Rosatom, o Instituto de Pesquisa Científica e Produção Lush e o Gilead, pela primeira vez na história da Rússia, criaram a produção de fósforo vermelho de alta pureza e oxifluoreto de fósforo. Essas substâncias são essenciais na produção de eletrônicos e antes eram obtidas no exterior. A implementação do projeto levou cerca de 2 anos e meio. O próprio processo de produção é extremamente tecnológico e está disponível apenas para poucos países no mundo. Para isso, não é necessário um objeto, uma enorme fábrica química, mas são necessários conhecimentos fundamentais, uma pureza estéril única e alta automação, pois os compostos de fósforo são prejudiciais ao ser humano. O oxifluoreto de fósforo de alta pureza é essencial, entre outros usos, para fabricar fibra óptica. Ele permite criar fibras ópticas com características ópticas precisamente definidas, baixas perdas e alta confiabilidade mecânica, o que é especialmente importante no uso em linhas de comunicação submarinas, sobre as quais falamos anteriormente. Agora, a Rússia garantiu sua independência nessa área literalmente em nível atômico. Isso é a verdadeira substituição de importações, da qual não precisamos nos envergonhar.
Parabenizamos todos os participantes do projeto pela vitória e desejamos novas conquistas. Em seguida, o anúncio e a história dos heróis.